Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve! Bom domingo a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Tudo Nosso Nada Deles. Me chamo Theo Souza, nosso canal informativo de notícias diárias do Leão Azul Paraense, que ontem manteve a sua invencibilidade. O Clube do Remo agora tem 8 jogos de invencibilidade. São 6 vitórias e 2 empates ao comando de Guto Ferreira. O Clube do Remo não perde e assim vai encaminhando a sua classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, em São Paulo, Novo Horizontino 1, Clube do Remo 1. Vamos falar um pouco sobre essa partida, porque hoje à noite tem live, tá? Nossa live pós-jogo, a live mais assistida do YouTube, vai ao ar aí por volta de 20h30, 21 horas, e eu quero todos vocês aqui comigo. Tabela aí na tela, vou deixar daqui a pouco. Os jogos estão acontecendo e o Clube do Remo, né, tem tudo para conseguir a classificação para a Série A. Inclusive o Remo sábado que vem joga contra o Avaí e ganhando e alguns resultados que a gente vai explicar, o Remo já pode subir e vir a Belém já classificado para a Série A. Caso contrário, vai decidir em casa com o Goiás no Mangueirão abarrotado, né, de torcedores do Fenômeno Azul. Deixa teu like, te inscreve no canal e compartilha o vídeo. A gente vai começar esse vídeo aqui falando algumas coisas do jogo de ontem, principalmente questão de bastidores. A gente entende o preconceito, o barrismo, a gente entende que fazem de tudo para o norte do Brasil, representado pelo Clube do Remo, para tentar não subir de divisão. Falta humildade, falta profissionalismo. São as duas palavras que eu descrevo aqui para vocês. Profissionalismo e falta de humildade de quem? Da imprensa de fora do norte do Brasil, dirigentes, jogadores, eu já falei aqui, são midiáticos, são marqueteiros, eles não estão nem aí. Tá? Mas presidente, né, isso aí já se chama falta de humildade, falta de profissionalismo, a imprensa de outros lugares. Será que eles não conseguem entender, e aí eu vou pôr na tela, que o Remo está dentro do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B por suas próprias forças? Será que eles não conseguem entender que o Remo formou um bom elenco? Que o Remo, apesar de não ter estrutura de alguns clubes, e vai ter daqui para frente, um futuro próximo, o Remo paga em dia. Será que não dá para eles entenderem que o Remo é o líder de renda e público da Série B? Coisa que não se compra. Torcida não se compra, galera. Torcida se conquista. Torcida vem de berço. E a torcida é o que mais dá dinheiro a um clube de futebol hoje no nosso futebol aqui brasileiro. Será que não dá para entender, e quem me assiste sabe aqui, o que foi que eu falei na live para vocês na sexta-feira? Minto, na quinta-feira que eu fiz a live, né? O que foi que eu falei para vocês? E eu até falei, printem e gravem o que eu tô falando. Inclusive tá gravado. O que foi que eu falei para vocês, galera? Podem responder aí embaixo se eu falei ou se eu não falei. Eu não falei que o Remo não perdia essa partida? Com Pedro Castro, sem Pedro Castro, jogando mal, o Remo não perdia essa partida? Inclusive eu falei, meu modo analista 1-1, a gente acertou até o placar. Meu modo torcedor 2-1, que é aquele modo mais coração do que razão, mas na razão 1-1. Como é que tu sabia que o Remo não ia perder, e etc, etc. Mostrei os números aqui. Quantos jogos o Remo fora de casa perdeu? Para esses times que estão tentando subir. Apenas para o Atlético Paranaense de 2-1. O resto, o Remo empatou tudo de 1-1. E ontem mais 1-1. Eu cravei aqui que o Remo não perderia a partida. Eu estudei o Novo Horizontino. A gente trouxe alguns pontos fracos deles aqui. E aconteceu, não vou dizer tudo, senão vai dar um ar de que, nossa, que soberba, não. Mas a gente acabou acertando muitas coisas que nós falamos no nosso pré-jogo. É um time que não tem nada demais, um time comum, comunzão, que não vai subir mais uma vez. São 3 anos batendo na porta do G4 e a culpa agora é do Remo. O que esse time do Novo Horizontino tem de mais? O que o time do Cuiabá tem de mais? Eu não falei que não tinha nada de mais daquele time do Cuiabá? Que o time da Chapecoense era mais forte desses, que era o jogo mais difícil do Remo? E foi o que aconteceu? Futebol não tem segredo, galera.
Basta deixar um pouco a emoção de lado e trabalhar mais com a razão, que você vai acabar acertando muitas das coisas. E graças a Deus, o Todo Nosso Nada eles têm isso aqui. Erramos? Claro que erramos. Isso é óbvio. Somos de carne e osso, seres humanos. Mas a gente tenta minimizar esses erros. Eu vi muita gente na internet preocupada. Ah, o Pedro Castro vai entrar. Lógico, é um jogador a menos. O Remo está jogando 2 jogos com 10 jogadores. O Remo jogou com 10 jogadores até os 15 minutos do segundo tempo, quando o Natan Pescador estava em campo contra o Chapecoense. E ontem jogou a partida toda com 10 homens em campo. Ficou 10 contra 10. E o Remo só não ganhou ontem por causa do Guto Ferreira. E também só não ganhou contra o Chapecoense por causa de algumas teimosias do Guto Ferreira. Elenco ele tem, tudo ele tem nas mãos dele. A diretoria está fazendo de tudo para o Remo subir, mas dentro do limite do futebol. Alugar um avião, concentrar nos CTs tops. A gente entende que os jogadores estavam nervosos ontem dos dois times, mas tem algumas coisas que o Guto Ferreira tem que parar de teimosia. E eu vou falar muito disso na live. A gente tem que agradecer a ele, tem 8 jogos invicto, tem. Só que não dá para estar contando com a sorte. Uma hora a sorte já pode abandonar o Remo e pode ser na hora H. É a única maneira do Remo ficar fora da Série A. Fora isso, o Remo tem faca, queijo, rato, presunto, salame na mão. Desses times que o Remo vai enfrentar aí, nenhum é melhor que o Remo. Nem Avaí, nem Goiás. E aí o Remo vai dar sorte? Vai dar brecha pro azar, perdão? Aí fica aí o ponto de interrogação e eu vou continuar batendo a semana toda sobre essa questão do Guto Ferreira. Sobre a questão dos outros falatórios fora de campo, o presidente do Cuiabá reclamou. Pegaram o taca lá. Presidente do Novo Horizontino reclamando, não ganharam. Levaram largura do Guto Ferreira não ler a partida ontem, senão tinham perdido. E uma tarde pouco inspirada do Remo naquele primeiro tempo horrível de ontem. Horrível. Para mim, o pior primeiro tempo que o Remo fez na Série B foi ontem. Que coisa horrorosa. Lembrou muito o time do Antônio Oliveira, inclusive. Quando o Remo acordou, quase vira a partida. Presidente da Chape reclamando. Não ganharam. Fizeram um gol, uma cagada no último minuto. Já falamos sobre isso aqui. Então, é muito choro e pouco futebol do outro lado. Querem ganhar? Ganhem em campo. Me digam um jogo que o Remo foi ajudado na Série B. Um. Eu vou dar um tempinho aqui de 10 segundos. Eu mesmo vou tentar me lembrar aqui. Um jogo que o Remo foi ajudado nessa Série B. Um. Só quero um. Que eu me calo. Conseguiram aí ver algum jogo que o Remo foi ajudado? O Remo não foi ajudado em nenhum jogo na Série B. Agora, prejudicado? Ixi! Remo e Coritiba. Remo e Atlético Goianiense, aquilo ali foi uma falta de vergonha na cara. Remo e Criciúma no Mangueirão. Tiveram a cara de pau de roubar o Remo no Mangueirão. Remo e Goiás. Tem mais jogos aí, galera? É só lembrar. E digitem aí embaixo nos comentários. Então o Remo já foi gafado, prejudicado em alguns jogos. Agora ajudado, nenhum. Quem dera que o Remo fosse ajudado. Nem em casa ajuda o Remo. Se o Remo fosse para ser ajudado, o árbitro não tinha dado 7 minutos contra o Chapecoense, que foi justo, inclusive. Ninguém tá reclamando. Eu não estou reclamando. A gente não quer ser ajudado, a gente não quer ser atrapalhado. Porque se continuar neutro, o Remo tem mais elenco que os outros. E a desculpa porque o Remo está sendo ajudado por não sei o quê. Parem de chorar, meu irmão. O Remo não sai do G4. Como diz aquele ditado nosso aqui, se for chorar, manda áudio. E eu ainda vou além. Vocês querem um lenço? Eu pego um lenço e mando para vocês. Se não der o lenço, eu te mando uma toalha do nosso nadete para vocês enxugarem. É muito choro, mano. O treinador, inclusive, ainda bem que esse cara não veio pro Remo. Tal de Anderson Moreira, é fraquíssimo, fraquíssimo. Treinador limitadíssimo. O time, quando tem 10 em campo, ele tem no mínimo um padrão de jogo. Qual é o padrão que tipo, o Novo Horizontino tinha ontem? Só bicuda. Como eu falei, não perderam. Remo levou azar, uma bola na trave do Sávio. E também não estava numa tarde inspirada. Isso aí nós temos que ser sinceros e nós somos muito sinceros. Agora, esse Anderson Moreira, isso é um brincalhão.
Fraquíssimo. O cara tem a cara de pau. Tem umas coisas no futebol que passam o absurdo. E teve a cara de pau de dizer que não foi falta aquilo. E eu concordo, aquilo não foi falta. Aquilo foi uma tentativa de homicídio. Aquele atacante lá do Novo Horizontino, aquele cara deveria sair de camburão da polícia, direto para a delegacia, para registrar um BO. Se aquele pasto, e eu vou já falar disso aí, se aquele pasto, e não é desmerecer a verdade, se aquele pasto estivesse duro, não tivesse aquela lama toda, pelo menos isso esse pasto serviu ontem, o jogador do clube do Remo, Marcelinho, tinha quebrado a perna, quebrado o tornozelo, rompido o ligamento do joelho, alguma coisa iria acontecer. Porque quando o jogador do Novo Horizontino faz aquela falta, o cara deu um carrinho, uma tesoura por trás, meu amigo. Deveria existir uma regra na CBF, se quando esses lances acontecessem, igual cotovelada, soco, alguma coisa, ou além do vermelho, os jogadores deveriam ficar uns 100 dias suspensos. Porque tu prejudica o companheiro teu de profissão, que aquilo ali não se faz. Se aquele pasto ali não tá aquela lama toda, tá um gramado duro ou é um sintético, mas a gente tinha quebrado a perna. Aquilo ali é um crime que aquele cara cometeu. Cara de pau reclamando do juiz. Aí o treinador, que é o responsável pelo elenco, pega o microfone e uma câmera totalmente irresponsável, além de ser um treinador muito fraco, irresponsável, de dizer que não foi falta. Aí outro, o Remo está sendo ajudado. Ajudado por quem? O cara cometeu uma falta de um crime, uma tentativa de homicídio. O cara pega o microfone e uma câmera irresponsável, treinador de futebol de um time que está lutando para subir para a Série A. Isso é brincadeira. Outra coisa, a gente não tem rabo preso com ninguém. Se aquele jogo, naquele pasto do Novo Horizontino ontem, um pasto aquilo ali, uma vergonha. Um time que luta para subir, jogar num gramado daquele, gramado entre aspas, aquilo não é gramado, é um pasto. Se aquilo é em Belém, se aquilo é no Bainão, no Curuzu, jogando contra outro lado, no Mangueirão. Meus amigos, era a semana toda tacando cacete no Remo. Gramado não presta, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Remo foi lá, jogou, fez seu jogo, mas quando é no Bainão é clima hostil. Presidente da Chapecoense. Vai pro cinema, mano. Vai ser diretor de filme. Todo mundo fica sentado. Não pode gritar no estádio, é hostil. Cara, vai, tipo, entendeu? E aí ontem, naquele pasto, eu assisti o jogo na ESPN. Eu não vi em um momento, se eu tiver enganado, me corrijam, porque eu não lembro. O narrador reclamar do gramado do pasto. Mas eu falo, se é em Belém, meus amigos, é a semana toda enchendo a porra da paciência para falar do Bainão. Mas é isso. É um time de São Paulo, do sudeste do país. E aí eles vão abrir a boca para dizer que o Remo está sendo ajudado. Tá, peraí, peraí. Pois bem, galera, o Remo está na terceira colocação, tá? Se o Chapecoense pelo menos empatar, o Remo cai para quarto, porém não sai do G4. Criciúma ganhando, vai para 58, não passa o Remo. Ou seja, empate importante, aonde o clube do Remo não sai do G4, tá? O Remo não sai do G4. Essa rodada tivemos Atlético 2, Ferroviária 1, Cuiabá 0, Goiás 1, Remo 1, Novo Horizontino 1, Atlético Paranaense 2, Volta Redonda 0, Vila Nova 2, Avaí 2. O Avaí, inclusive, que vai com o terceiro goleiro enfrentar o Remo. Assunto para live, tá? Terceiro goleiro para enfrentar o Remo. O titular foi
Expulso, o reserva tá batido e o Avaí vai com o terceiro goleiro. O Avaí que já se livrou, né, do rebaixamento com 52 pontos. E mesmo que ganhe as últimas duas partidas, que vai fazer 58, não sobe de divisão. Então o Remo vai pegar um time que não sobe nem desce. Um jogo perigoso, todos os jogos são, mas nem tanto difícil assim, mas é assunto para live, tá? Então o Remo não sai da quarta posição, quem estiver atrás que corram atrás do prejuízo, que o Remo está dentro do G4. Criciúma e Atlético Goianiense daqui a pouco às 17 horas, somos todos Atlético Goianiense. Bora lá, Atlético, atrapalhar a vida do Tigre, né? Até o empate serve aí, né? Ficar legal pra gente. CRB Operário não interessa, Mucura e Coritiba. Segundo informações, o Clube do Remo vai oferecer 200 mil lá para matar a fome dos jogadores do Paysandu, para pelo menos tentar empatar com Coritiba ou ganhar, né? Eu já falei, eu não torço para Mucura em hipótese alguma, né? Então, é mais um jogo aí. Coritiba perdeu, o Remo não só luta pelo acesso como o título. Se empatar, dá para lutar pelo título. Agora, se o Coritiba ganhar, adeus, Coritiba, campeão brasileiro. Botafogo e Amazonas, Chapecoense e América Mineiro só amanhã. Né? Então, de importante hoje temos Criciúma Atlético Goianiense, 15 e 17 horas. E às 20h30 temos Lamucurita rebaixada para a Série C, a famosa Dazan, e Coritiba também. E amanhã temos Chapecoense e América, tá? Então, Remo hoje, tá? Domingo, Remo não sai da terceira posição. Pode sair amanhã, cair para quarto, caso a Chapecoense pelo menos empate com a América. Esse jogo é dificílimo, tá? Vejo o América cometendo crime, tá? No bom sentido, lá dentro da Arena Condá, em Chapecó, tá? Eu tô pressentindo que o Chapecoense não ganha do América Mineiro. Eu acho que vai cara de empate esse jogo e a gente acaba acertando muito aqui, tá? E a gente vai falar muito sobre a tabela, sobre os jogos de hoje, tá? Na live mais tarde, já que o jogo da Mucura é 20h30, né? Muita gente vai estar assistindo esse jogo. A gente vai começar a live lá para as 22h15, né? Fica melhor. Porque muita gente vai assistir esse jogo, aí vai deixar a live de lado, vocês vão assistir a live depois desse jogo aí. Então a gente vem aqui na live umas 22h15, tá? No finalzinho do jogo da Mucura e Coritiba. Então tá marcada a live aí, 22h15, tá bom? Fique com Deus, galera. É muito choro e pouco futebol do outro lado. Enquanto o Clube do Remo, 8 jogos invictos, se sustentando no G4. Se Deus quiser, o jogo do sábado poderá ser do acesso contra o Avaí. Valeu, galera. Fique com Deus. A gente volta à noite, às 22h15, 22 horas no mínimo, junto com vocês aqui. Saudações azulinas. Fique com Deus. Fui.